E aí, meu clã, tudo certinho? Vocês têm noção do que Demon Slayer fez com os animes? Existe aí nos trânsitos do Tanjiro, e depois que ele surgiu com a caixa nas costas e uma katana na mão. Saímos disso aqui pra isso aqui. Mancada pro Narutinho, né? Foi só um deslize de algum estagiário. Mas sim, Kimetsu no Yaiba deu um chacoalhão em tudo e subiu a régua das animações. E hoje vamos relembrar tudo o que aconteceu na obra, com todos os detalhes e curiosidades, e aquela pitada de ácido que você só encontra no mundo crânio. Então calce suas pantufas e pegue sua pipoca, porque está começando o Raio X Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba foi lançada na Shonen Jump em 15 de fevereiro de 2016 e tinha vendas modestas, com risco até de ser cancelada. Mas quando o anime estreou em abril de 2019, as vendas explodiram. Tudo isso graças ao Tanjiro Kamado, que precisa vender carvão na cidade e garantir um final de ano decente para sua família. E com 2 minutos de anime, você já comprou a ideia de família, sem que ele precise ficar falando isso toda hora, né, Toretto? Family. Quando ele tá voltando para casa no final da tarde, o velho Saburo oferece abrigo para ele e começa a falar de Onis. Eu achei estranho 2 vezes. Primeiro, porque somente esse velho e a avó do Tanjiro que tinham ouvido falar de Oni. Segundo, porque é sempre estranho um velho te chamando para passar a noite na casa dele. Pela manhã, o Tanjiro volta para casa, e como o olfato dele parece de um tamanduá que comeu pimenta, sente que tem algo errado no ar. Muito errado. E quando ele chega em casa, percebe que a família inteira foi trucidada. Por um urso, talvez? Pelo Jeff Dahmer? Elis Matsunaga, produção. O fato é, a Nezuko ainda estava viva e ele precisava salvar a irmã. Então ele joga a garota nas costas e sai correndo em busca de ajuda. Mas no meio da floresta, a Nezuko acorda, tenta atacar o Tanjiro e quem aparece para salvar o menino tamanduá? Gyu Tomioka, o Hashira da água. Aqui a gente nem sabe o que é Hashira e nem sabe que ele é Hashira. E meio atrasado, não é mesmo? Cadê você quando o Jeff Dahmer matava toda a família do Tanjiro? Tava no trânsito de São Paulo? O Tanjiro implora para o Gyu deixar a irmã dele viva e toma um sermão do Hashira da água sobre o quanto ele é fraco e chorão. Se não fosse tão fraco, a família ainda estaria viva. E você, jovem Hashira, também não cumpriu sua função, né? Enfim, a hipocrisia. O Tanjiro parte para cima pronto para dar uma machadada no Tomioka e é parado sem qualquer dificuldade. Mas quando ele menos espera, BUM! Um machado acerta a força dele e abre o rosto do Hashira no meio, no melhor estilo Fatality. Zoeira, ele desvia e em vez de ficar puto e matar o Tanjiro, ele pensa, não é que esse moleque leva jeito? E vendo que a Nezuko está protegendo seu irmão em vez de fazer um lanchinho com a carne dele, Tomioka se comove e decide mandar o Tanjiro para o seu antigo mestre, Sakonjiro Kodaki. Eu achei uma puta falta de profissionalismo. 2 minutinhos de conversa e já tá aliviando aí pros Oni. Dá licença, viu? Então vemos a breve jornada do Tanjiro até o Monte Sagiri. Como o Tomioka tinha explicado que a Nezuko não podia pegar um bronze, o Tanjiro descola um cesto para colocar a irmã dentro. E no meio do rolê até o Sakonjiro Kodaki, eles se deparam com o Oni. A Nezuko dá uma bicuda na cabeça do Oni e arranca o corpo dele fora. Vou te dizer, chuta melhor que muito atacante metido a artilheiro. Mesmo assim, o Oni continua atacando, mas acaba se enrolando, literalmente. Surge o Sakonjiro Kodaki e faz o Tanjiro deduzir como ele tem que matar o Oni. Só que o garoto é gentil demais para amassar a cabeça do demônio. E somente quando o sol nasce e mata o Oni, é que ele entende porque a Nezuko foge tanto do sol. E já vou te falar, frouxo. E vocês já sabem, o tiozão vai treinando o Tanjiro nas montanhas cheias de armadilha, ensinando a lutar com katanas e também fala tudo sobre os Onis. Antes de participar da seleção final com o esquadrão de caçadores, o Urokodaki lança um desafio ao Tanjiro, cortar uma pedra gigante. Para esse desafio, o Tanjiro conta com a ajuda do Sabito e da Makomo, e ele demora 6 meses até conseguir fatiar a rocha. Depois ele vai para a seleção final, e o Sakonjiro Kodaki está bem mais de boa agora. Mais um velho que abriga adolescentes em casa. E todo mundo acha normal. Todo mundo, menos eu. Outra coisa que descobrimos é que o Sabito e a Makomo estavam mortos. Chocante, não? Seleção final. Sobreviver 7 dias no Monte Fujikasane, que está cheio de Oni, pronto para te dilacerar e jantar sua carne enquanto você grita de desespero. All of us are dead, não? The Last of Us. Lá é zumbi, né? Não é Oni. Droga. Logo de cara vemos que o treinamento do Tanjiro deu certo. Agora ele arranca a cabeça de Oni sem fazer cerimônia. Inclusive o Oni mutante, que gosta de matar os alunos do Sakonjiro Kodaki. Toma uma espadada gostosa, arrombated. Manda um bando de adolescentes para uma montanha cheia de Oni, sem ajuda e sem comida. Não me parece o melhor jeito estratégico de se trabalhar. Se bem que faz sentido, né?
Os imprestáveis não têm nem chance de encher o saco depois. Já fica tudo no meio do caminho. Faz sentido. Faz muito sentido. Ô, produção, já manda esse método aí pro RH, eu gostei, viu? Depois de passar por essa loucura, o Tanjiro e os outros sobreviventes ganham um Corvo Kasugai. Menos o Zenitsu, que aparece aqui pela primeira vez. Ele ganha o Pardal Shuntaro. Tanjiro volta pra casa e reencontra o Sr. Urokodaki e a Nezuko. E depois ele recebe a sua espada do Sr. Haganezuka, feita de limalha rubro escarlate e minério rubro escarlate. O que significa nada, porque eu fui pesquisar e esses materiais nem existem. Quando o Tanjiro empunha a espada, ela fica negra, o que é algo muito raro. E antes que o Tanjiro parta para sua primeira missão, o Sakonji Urokodaki presenteia a Nezuko com a famosa caixa, feita de pinheiro de nuvens da névoa. Outra informação que não é relevante, mas talvez eu pergunte algum quiz pelos eventos por aí. Fica a dica. A primeira missão do Tanjiro é achar um Oni que está sumindo com jovens garotas. E o Tanjiro não demora nada para farejar o Oni. Um Oni não, né? São 3 Onis safadinho, que gostam de garotas de até 16 anos. Depois disso, passa do ponto. Se você já fez 17, uma triste notícia para você. No meio da batalha, a gente percebe como a Nezuko está enxergando os humanos, como se fosse a própria família, graças ao Sakonji Urokodaki, que hipnotizou ela. Isso não existe. Todos os humanos são a família dela e todos os Onis são inimigos. Bem conveniente, não? Os irmãos Kamado enfrentam os Onis safadinho, e como não podia ser diferente, ele consegue derrotar os safados. Tanjiro mete uma tortura pra cima de um deles, mas não tem as manhas, precisa fazer um curso com o Capitão Nascimento. Se colocasse esse Oni dentro do saco, ele cantava as informações rapidinho. Posso passar a madrugada toda aqui. Não posso falar! Você vai voltar pro saco. Mas como o Tanjiro é muito frouxo, o chifrudo tenta o último ataque, obrigando o Tamanduá a arrancar a cabeça dele com a katana. Missão cumprida, o Tanjiro recebe outro trampo, porque na Demon Slayer Corps ninguém reclama da escala 6-1, é um trampo atrás do outro. É um negócio muito complicado, cara. Mas antes o Tanjiro precisa rechear o bucho, só que assim que o rango chega, ele sente o cheiro do Oni que transformou a família dele em carne moída. Sem pensar, ele vai atrás do Oni, desembainha a espada e arranca a cabeça do miserável ali mesmo, sem pensar mais em nada. Gritaria e desespero enquanto o Tanjiro dá uma gargalhada sinistra, saboreando a vingança. É o que queríamos ver, né? Mas o Muzan Kibutsuji está com a filha no colo e o Tanjiro congela. Porra, Tanjiro! Isso é hora de amarelar, meu irmão? Arranca a cabeça dessa menina fora também! O cara matou sua família! Dá licença, viu? Troca. É um idiota. O Muzan parece bastante o Michael Jackson, então a partir de agora eu vou chamar ele de MJ. E o MJ transforma um carinha qualquer em Oni, pra despistar o Tamanduá. E depois já manda uns 3 de arrasta, só pra gente entender o quanto ele é perigoso. Um desses caras era um bêbado que enche o saco na rua, então pra mim foi merecido. Fica a dica, se beber não case, e nem enche o saco na rua, alguém pode te matar, inclusive eu. Tô calmo, produção, tô calmo. Na sequência, o MJ pede pra 2 Oni fazerem um servicinho sujo pra ele, matar o garoto com os brinks de Hanafuda. Vocês sabiam que os brinks de Hanafuda do Tanjiro deram a treta porque lembravam a bandeira do sol nascente, símbolo do imperialismo japonês? A China e a Coreia surtaram, então a tia Net correu e trocou o design, mas no resto do mundo continua igual. Resumindo, Tanjiro só queria matar demônio e acabou comprando uma briga diplomática. Mas vamos retomar. O MJ pediu pros 2 fazerem um servicinho sujo pra ele. Não seria mais fácil ele mesmo dar um jeito no Tanjiro? Se ele quer tanto ver o Tanjiro morto, e é tão poderoso assim, não poderia ter perdido uns 10 minutinhos? Plot hole. Quem tira o Tanjiro da confusão armada pelo MJ é a senhora Tamayo e o Ishiro. E vejam só, não é só a Nezuko que é um Oni do bem vagando por aí. Ela não se alimenta de carne humana. Ela compra sangue de pessoas pobres para se alimentar. Igualzinho algumas pessoas por aí, né? Vivendo de bets, de política... Mas deixa pra lá. A senhora Tamayo fala que acha que dá pra reverter a situação da Nezuko, mas com 2 condições. Uma amostra de sangue da Nezuko, super tranquilo, e outra condição, uma amostra de sangue dos Kizuki. E pra gente que assistiu e sabe quem são os Kizuki, tá de sacanagem, né, senhora Tamayo? Esse Ishiro que ela transformou em Oni tem uma devoção bem esquisita por ela. E aqui a gente percebe que não é apenas o elenco masculino que gosta de uma novinha. No meio da conversa, eles são atacados pela Suzumaru, a Oni das Temares, e o Yahaba, o Oni das Flechas, um demônio com misofobia, que é o medo excessivo de sujeira ou contaminação. Viu só? O crânio também é cultura. Logo de cara, a cabeça do Yushiro já vai pro espaço. Uma pena que ela volta, que eu acho ele chato pra caramba. Depois disso, ela ainda arruma mais 4 braços pra brincar de bolinha. Então rola a famosa lutaria e brigação, com direito ao Tanjiro voando por aí, em cima de uma flecha.
No fim, ele consegue arrancar a cabeça do Oni. Enquanto isso, a Nezuko brinca de gol a gol com a Susanoo. Mas a senhora Tamayo dá uma trapaceada e faz a Oni das Temares pronunciar o nome do Muzan. Nenhum Oni pode falar o nome dele, senão morre de um jeito bizarro. Mas peraí, funciona com o Oni, certo? E a senhora Tamayo não é um Oni? Ah, mas no mangá explica. E quem não leu o mangá? Vai ter que engolir essa conveniência? Sacanagem, viu? Mesmo assim, só não pode falar o nome, porque se meter o X9, tudo bem. Não faz sentido, não adianta. Apesar de fortes, eles não faziam parte dos 12 Kizuki. Então Tanjiro agradece a hospedagem e parte para mais uma missão, junto com a sua irmã. E quem eles encontram? O Zenitsu, assediando a garota no meio do nada. Com certeza ele é o tipo de cara que compraria o curso de algum charlatão Red Pill e apareceria em alguma balada, com a taça de Campari. Eu tenho certeza. Os dois chegam na missão de Suzumi para enfrentar o Oni. Quer dizer, o Tanjiro na disposição para enfrentar. O Zenitsu gritando e enchendo o saco só. Vocês se lembram como esse Oni dos tambores fala? Parece um macaco louco. Aquela presa me pertence. Eu a encontrei em minha propriedade. Ela pertence a mim. Salada de abacaxi não é salada. Já que abacaxi é uma fruta, porque se abacaxi não fosse uma fruta, aí seria uma outra salada. Mas como abacaxi é fruta, então é uma salada de fruta. E por falta de um caçador barulhento, aparece o Inosuke, um caçador com cabeça de javali e aparentemente com cérebro de algum primata. Tudo que a gente não tava precisando. Enquanto o Tanjiro tenta salvar as crianças na mansão, o Zenitsu se assusta com o Oni e dorme do nada. Mas é aí que vemos algo interessante acontecer. Ele arrancando a cabeça de Oni, numa fração de segundos. Ao mesmo tempo que o Pumba Bombado também faz a sua primeira vítima. Mas o que todos queriam ver é o Tanjiro lutando contra o Oni da batucada, que aparentemente não manja tanto assim de batucada, e acaba perdendo a cabeça, mesmo com o Tanjiro todo quebrado. E o poder desse Oni funciona em qualquer casa? Ou tinha que ser nessa casa específica? Porque é meio merda, né, produção? Só funciona dentro dessa casa. Agora nem dentro de casa. Por isso que o Muzan tirou ele dos 12 Kizuki. Parece o Neymar. Já esteve entre os maiores. Hoje não brilha nem dentro de casa. Que tristeza. E quando o Tanjiro estava saindo da mansão, com as crianças resgatadas, vemos uma cena que me pegou um pouco, confesso. O Zenitsu protegendo a caixa da Nezuko, porque ouviu o Tanjiro dizer que era mais importante que a própria vida. E o tonto do Pumba Bombado descendo a porrada nele. E depois ele quer sair na mão com o Tanjiro, mas acaba levando uma cabeçada e desmaia. Com a missão cumprida, eles vão até a mansão Glicínia e são recebidos por uma vovozinha que oferece hospedagem, comida e tratamento médico. Porque todo velho nesse anime gosta de receber jovens em casa. Mas aqui até que tem uma explicação. Os caçadores salvaram a família dela no passado. E antes de dormir, o Zenitsu vê a Nezuko pela primeira vez e fica putaço, porque o Tanjiro tá viajando com a garota linda esse tempo todo. E como ele ainda não comprou o curso Red Pill, fica correndo atrás da Nezuko e do Tanjiro, igual um idiota. Depois de se recuperarem, eles vão para o Monte Natagumo e são atacados por outros caçadores. E percebem que eles não têm vontade própria. São manipulados por teias. Igualzinho muita gente por aí. O Pumba consegue farejar o Oni, mas no meio do caminho até eles, os dois enfrentam várias marionetes e dão um jeito de salvá-las, mas por pouco tempo. Depois disso, a Oni-mãe quebra o pescoço de todo mundo. Bad vibes. Logo na sequência, ela vai pra vala e avisa o Tanjiro que um dos 12 Kizuki tá nessa montanha. E o medroso foi picado por uma aranha e tem 30 minutos até se transformar no aranha também. E vemos um flashback de quando ele ainda tinha cabelo preto. Vocês se lembram de como ele clareou o cabelo? Tomou um trovão na cara enquanto treinava com seu avô. E agora, na beira da morte, vemos a versão poucas ideias do Zenitsu pela segunda vez e sua respiração do trovão. Primeira forma, aparentemente a única que ele sabe fazer, o suficiente para arrancar a cabeça da aranha humana fora. Tanjiro e Inosuke trombam com o pai da família Adams Aracnídea, e quando Tanjiro acha que está prestes a matá-lo, é arremessado para longe, e convenientemente cai perto do verdadeiro boss. E olha que legal que ele consegue fazer, fatiar um imbecil arrogante em milésimo de segundos. Queria eu poder fatiar idiotas assim também. Enquanto isso, o Inosuke está virando um pedaço de bacon nas mãos do pai aranha, mas aparece o Tomioka para ajudar, dessa vez meio atrasado só. Tava pouco trânsito dessa vez. E adivinha só em que ponto da história estamos? Episódio 19. Hinokami, um verdadeiro divisor de águas no sucesso de Kimetsu no Yaiba. Foi com esse episódio que a obra explodiu de vez. Virou trend mundial no falecido Twitter. Cravou seu sucesso na história. Tomioka amarrando o Pumba depois de salvá-lo,
a Shinobu Kocho salvando o Zenitsu, a espada do Tanjiro quebrando no meio da batalha e a Nezuko salvando o irmão. Depois de ver a cena, o Rui cismou que quer a Nezuko como a sua irmã e faz uma proposta indecente para o Tanjiro. Se a Nezuko ficar com ele, o garoto tamanduá pode ir embora vivo. Como o Tanjiro se recusa, ele se revela como Lua Inferior 5 e ainda prende a Nezuko em suas teias antes da lutinha. E vamos falar a verdade, apesar de ter sido um episódio divisor de águas, se o Rui tivesse calado a porra da boca e lutado de verdade, o Tanjiro teria morrido em, sei lá, 2 segundos? A Nezuko essas horas estaria tricotando com teias de aranha. Mas sabe como é roteiro de anime? Ele tem toda a razão. No meio do ataque do Rui, que dura frações de segundos, ele conseguiu se lembrar da técnica de respiração do pai, Hinokami Kagura. A trilha sonora explodindo, o fogo cortando as teias do Rui e a Nezuko ajudando o Tanjiro a cortar a cabeça do demônio fora. Foi mentiroso? Pra caramba! Mas foi lindo também. E o detalhe, ele nem matou o Lua Inferior 5. Toda essa produção pra gente descobrir que foi uma farsa. O Rui arrancou a própria cabeça e agora tá putinho. E quando ele ia acabar com o Tanjiro, o Tomioka chega e vral, arranca a cabeça do Kizuki sem fazer cerimônia e nem barulho. Toda aquela ladainha com o Tanjiro e agora foi rápido assim? Tanjiro fraco e frouxo. Mas ainda há uma Oni Aracnídea viva. E ela dá de cara com a minha queridinha, Shinobu Kocho, que gosta de jogar uma tortura psicológica antes de matar a vítima, do jeito mais bizarro possível. Isso tudo com uma voz doce e calma. Exatamente como eu faria. Além de tudo, ela é muito zoeira. E eu gosto disso. Me desculpe. Você já está morta, né? Não pode me ouvir. Bobinha eu. Agora sim, todos os amigos da vizinhança estão mortos. E vemos a triste história do garoto doente que o Muzan transformou no Oni-Aranha. Ele matou a própria família que não aceitava a condição de devorador de carne. Depois disso, ele ficou com essa ideia escrota de montar uma família. E parece que ele ainda vai para um lugar bom, que vai se encontrar com a família dele novamente. Não no meu anime, onde iria queimar no inferno e seria fatiado em pedacinhos, assistindo ele mesmo matando os próprios pais, de novo e de novo, pela eternidade. Patife bastardo miserável. Tô calmo, produção. Calmei já. Depois de tudo, o Tanjiro ainda está com dó dele e discute com Tomioka. Mata Manduá, vai pro que pariu, deixa de ser otário. Ah, produção, não dá não, viu? Pra acabar com a palhaçada sentimental do Tanjiro, aparece a Shinobu Kocho, tentando fazer o que ela foi treinada pra fazer. Matar vagabundo. Quer dizer, matou o Ni, me empolguei. O Tanjiro foge enquanto o Tomioka tenta ganhar tempo com a Shinobu Kocho. Mas a outra irmã Kocho também aparece para exterminar a Nezuko. Na hora certa, um corvo chega com a mensagem de que o Tanjiro e a Nezuko devem ser levados para o quartel-general do esquadrão. Eles são colocados na frente dos Hashiras para um julgamento. Tanjiro porque violou as regras, ao proteger o Moni, e a Nezuko porque é uma Oni. Joro Rengoku, Hashira das Chamas, acha que nem precisa perder tempo julgando, diante da clara violação. E o Tengen Uzui, Hashira do Som, pretende decapitá-los, com muito estilo. A Mitsuri Karonji, Hashira do Amor, achou muito bonito o Tanjiro proteger a irmã. E sejamos sinceros, essa aí tá doida pra dar. Primeiro que encostar... Foi, produção? Não pode falar assim? Tá bom então, produção. Nem vou falar que ela adoraria ver uns truques com a cobra do Oba Naigoro, Hashira da Cobra. E o Mei, o nosso Hashira Padre Fábio de Melo Chorão, ocupa o posto de Hashira das Rochas. E ainda tem o Muichiro Tokito, o Hashira da Neva. E com certeza essa neva vem da cannabis que ele fuma, porque só isso pra explicar a brisa desse menino. Que forma que essa nuvem lembra mesmo? Esqueci como chama. Tanjiro começa a explicar sua triste história. E de repente aparece o Sanemichi Nazugawa, Hashira do Vento. Mete a espada na caixa da Nezuko e depois toma uma cabeçada do nosso tamanduá Zidane. E aí surge o mestre Kaga e o Buyashiki, com essa fuça de chiclete mastigado e a voz mansinha de quem abriga adolescentes. Mais um, né? Ele pede para os Hashiras aceitarem o Tanjiro e a Nezuko, mas eles estão bem resistentes. Então Shinazugawa decide fazer um teste, corta o próprio braço e oferece o seu sangue para Nezuko. Quando a gente vê isso, pensa, mas que filha da p*** arrombated! Mas se parar pra analisar, faz muito sentido. Não dá pra sair por aí comprando essa ideia de Oni bozinha sem mais sem menos. Mas a Nezuko resiste, mais um dia vencido nos Onis Anônimos. E o Babalu mastigado dá uma chance aos irmãos Camados de provarem o seu valor, derrotando um dos 12 Kizuki. Tanjiro fala que provará o seu valor e derrotará o Muzan. Quase morrer enfrentando a Lua Inferior 5, que o Tomioka derrotou em 2 segundos. Ele mete essa. Calma, tamanduá, um pouco de humildade, tá? Quando o Tanjiro tá sendo retirado, o Babalu manda lembranças à senhora Tamayo.
Pelo visto, o Mestre Kagaya gosta mesmo de acobertar o Nis, não? Parece até o jeitinho brasileiro, sempre com a desculpinha para desobedecer às leis. Na mansão da Shinobu Kocho, o Tanjiro reencontra o Zenitsu e o Inosuke. O Zenitsu continua insolente e barulhento, e o Inosuke estranhamente gentil. Na reunião dos Hashiras, eles concluem que os Onis estão realmente ameaçando a humanidade, e os caçadores estão bem fracos, menos o Tamanduá Zidane, que tem um grande potencial. Shinobu Kocho começa o treino de reabilitação com Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, mas somente o Tamanduá segue fazendo o treino, e ainda recebe uma dica das 3 pirralhas da mansão, Naho, Kyo e Sumi, manter a técnica da respiração o dia todo, inclusive enquanto dorme, além de explodir garrafas assoprando. Já sabe por que o nome das 3 pirralhas tá aqui, né? Depois de ver tanto esforço, a Shinobu Kocho fala com Tanjiro e confessa 2 coisas. A primeira é que ela tem um sonho, de um dia poder se entender com os Onis. O que é, senhorita Kocho? Tá de sacanagem? Caiu 5 pontos na minha régua de admiração, que tem 5 pontos. A segunda é que ela está com raiva. Está sempre com raiva, desde que a sua irmã morreu nas mãos de um Oni. Por isso que ela tem esse sonho idiota. Era o sonho da irmã idiota dela. Depois de ver o sucesso do Tanjiro, os 2 preguiçosos decidem treinar também. Com o estímulo da Shinobu Kocho, os 2 dão o melhor de si. Eu também daria. Kanao Tsuyuri se lembra da sua infância triste e pobre, e de quando as irmãs Kocho os libertaram da escravidão. Shinobu não tinha muita paciência, porque a garotinha não era capaz de fazer nada se não mandasse. Hoje as crianças também não fazem, Shinobu. Nem quando você manda. Só ficam com a cara no celular o dia inteiro. E nem é assistindo o Mundo Crânio. Droga. Então a Kanai deu uma moeda para a Kanao. Na moral, só eu que confundo uma com a outra? Agora eu meio que decorei. Mas não podia ser Kanai e Sayuri? Kanai e Yumi? Tinha que ser Kanao e Kanai? Que inferno. Saco, viu? É verdade. Retomando. Ela deu uma moeda para a bastardinha, para que ela pudesse tomar decisões. Nós já vimos isso em outro lugar, né? Mas ok, aqui parece que deu certo. Por enquanto. Chegou o grande dia do Tanjiro receber sua nova espada, das mãos do próprio Haganezuka. Não antes do ferreiro quase matar o Tamanduá por ter quebrado a espada anterior. Mais engraçado que o Haganezuka putaço com o Tanjiro é o Kanamori, que fez a espada pro Pumba, assistindo o porcão serrilhando a espada dele. Agora tá linda. Eu vou arrancar sua pele com as unhas! Estamos chegando no final da primeira temporada. Começa tipo uma reunião. Um chefão do RH, depois que você fez alguma merda. O problema é que aqui o chefe é o MJ, que além de tudo, consegue ler mentes. Eu não sei vocês, mas eu estaria bem encrencado se pudesse ler minha mente. E 1 a 1 o MJ demite os demônios da lua inferior. Nada desse negócio de que a empresa tá passando por um momento delicado para depois receber um processo trabalhista de um empregado insolente. Aqui ele mata todo mundo, do jeito mais cruel possível. Vai me colocar no pau, é? Então toma essa. Por favor, eu sinto muito. O que foi, produção? Não, eu jamais faria isso. Isso nunca passou pela minha cabeça. É mentira! E o ego do MJ, hein? Típico de um gerente que acha que é o dono. Mas nesse caso, ele é o dono mesmo. Eu nunca estou errado. A minha palavra é absoluta. Como sempre tem um funcionário puxa-saco, o MJ deixa o Lua Inferior 1 vivo. E ainda fornece um pouquinho mais de sangue, para deixar ele mais preparado pro servicinho sujo. O Enmu recebe a missão de cancelar o CPF do garoto com os brincos de Hanafuda. Não era mais fácil você mesmo ter feito isso, Muzanzinho? Quando ele não sabia nem segurar a espada direito? E não estava cercado de Hashiras? Não era melhor? Ah, a conveniência do roteiro, para proteger o protagonista. Aham, trapaceiro. E agora o destino é o Mugen Train. Mas antes disso, temos a despedida do Tanjiro e a Duas Caras. Ele ajuda ela com a sua moeda, para que ela ouça mais a voz do próprio coração e tome suas próprias decisões. Romance no ar? Será que teremos? Ou só é o Tanjiro sendo legalzão da turma de novo? Antes de irmos para o Mugen Train, vocês sabiam que cada episódio do Demon Slayer custou cerca de 80 mil doletas? Menos que o do Naruto e do One Piece na época, provando que dinheiro não é tudo. E uma fofoca de bastidores. O estúdio Ufotable enfrentou a investigação por evasão fiscal, enquanto Demon Slayer ganhava o mundo. Quase que o Ricardo Kondo, fundador do estúdio, estragou tudo. No final das contas, ele recebeu uma pena de 20 meses de prisão. Uma bela multa. Nem ficou preso. Bandidinha desgraçada. Achei que essas coisas só aconteciam no Brasil. Agora sim, Mugen Train, com direito a um Enmu pronto pra matar o Tanjiro. A segunda temporada começa com Rengoku comprando marmitas. Mas em Kimetsu no Yaiba, eles conseguem amarrar tudo direitinho. E não só o Rengoku usa as marmitas como desculpa pra entrar no galpão onde o trem infinito está estacionado, como também encontra um Oni ali, que promete que vai matar as marmiteiras que fizeram aquele rango. O Oni mais burro da história, talvez, em vez de usar sua velocidade pra fugir, não percebeu que o Rengoku era um Hashira. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Desafio lançado.
Ele é mais rápido matando a velha ou o Rengoku cortando sua cabeça? Eu quero ver se eu sou mais rápido cortando o pescoço dessa velha. Ou se você é mais rápido decepando a minha cabeça. Eu aceito o seu desafio. Otário, olha sua cabeça voando. Burro pra caramba. E agora sim, o Rengoku fala que um Oni muito poderoso está no trem infinito. E ele parte pra viagem. Quem também embarca no trem infinito é o Tamanduá com a Nesco, o Pumba sem miolos e o Zenitsu. E mal começa uma conversa sobre o Hinokami Kagura, um Oni gigante aparece no trem e perde a cabeça depois de um ataque flamejante do Rengoku. Depois da segunda vítima do Rengoku, o trio se empolga, e aí vão descansar. Nessa hora, vemos que o ator do Mãozinha da Família Addams fez uma participação em Demon Slayer, com um Kikijutsu tipo do Fred Krueger, de controlar os sonhos. Se você é jovem demais e não sabe quem é o Fred Krueger, problema seu, não vou explicar. Kits elegante. O Mãozinha pede para as crianças amarrarem os caçadores de Oni, sem tocar neles. Depois disso, poderão ter um sono tranquilo, com bons sonhos. O dono da Mãozinha, Enmu, o Lu Inferior 1, funcionário puxa-saco que o MJ deixou vivo. De cara eu já peguei nojo desse Oni, manipulador de criança safado. Que arrombado, hein? Que arrombado! O sonho do Tanjiro, para surpresa de 0 pessoas, é ele ter conseguido voltar para casa e ver que toda a sua família estava bem. Aparentemente, todos têm fantasias safadinhas com a Nesco. A do Zenitsu um pouco mais fofinha, e a do Inosuke envolve a Nesco de coelhinha. O sonho do Rengoku um pouco mais triste, mostrando que o seu pai, o ex-Hashira das Chamas, cagou para o fato dele ter virado um Hashira. Eu vim avisar o meu pai que eu me tornei um Hashira. Mas e daí que você se tornou um Hashira? Que inútil. Não significa nada. Mesmo assim, ele não desanima, e nem deixa o seu irmão mais novo desanimar. O Mãozinha explica como o mundo dos sonhos criado por ele funciona. É um círculo, e o sonhador encontra-se bem no centro. O campo da inconsciência encontra-se do lado de fora do sonho, onde está presente o núcleo espiritual. Se destruir o núcleo, o sonhador é destruído junto. E as crianças amarradas, ele conseguiu infiltrar no sonho de cada um dos caçadores de Oni. Parece o plano perfeito. Primeira vítima, Kyojuro, que no último instante agarra a criança pelo pescoço. Segundo é o Tanjiro, que sente que há algo errado, e com a ajudinha da Nesco que sai da caixa e dá uma cabeçada nele, e do pai, que aparece por 2 segundos, o menino Tamanduá corta o próprio pescoço, e acorda antes que seu núcleo espiritual seja destruído. Não antes que a gente veja o quanto a alma do Tanjiro é bonita e pura. Sempre tem que ter o protagonista bonzinho e puro. Tanjiro saca o que aconteceu. Caiu no Kikijutsu logo depois que os bilhetes do trem foram conferidos. Ele não consegue acordar Inosuke e o Zenitsu. Então eu fiquei me perguntando, por que as crianças não mataram todos eles enquanto dormiam esse sono tão profundo? Uma só já bastaria para fazer estrago. Eu respondo. Plot hole. O Tanjiro encontra o Fred Krueger em cima do trem e parte pra cima dele. E essa mãozinha com a mistura de Deidara com Sukuna fica lançando um Kikijutsu. Mas não pega no Tanjiro, que sempre saca que é um sonho e dá um jeito de acordar. Aquele jeito mesmo. Aquele que não pode falar aqui, senão o YouTube censura a gente. Ah, tá. Quando o MJ deu mais poder pra ele, eu pensei, esse Kizuki vai causar. Mas o Tanjiro mata ele no primeiro ataque. Era pra ser emocionante? Não foi. Mentira, foi sim. O desgraçado Doni deu um jeito de se fundir com o trem, e a missão de derrotar esse Arrombated vai ser mais difícil do que cortar a cabeça dele fora. O Inosuke acorda, e eles trabalham duro para não deixar o Fred Krueger devorar os passageiros, com essas coisas estranhas e enormes. Sim, é isso mesmo que parece. Eu sei, você sabe, não adianta fingir que não sabe. A Mitsuri Kaion ia adorar esse trem. Mas vamos voltar. A batalha parecia perdida, porque ele fica se regenerando toda hora. Mas o Kijuro acorda e mostra do que o Hashira é capaz, ganhando tempo para explicar pro Tanjiro que continua sendo Oni, que ele deve procurar a cabeça junto com o Inosuke. Achar a cabeça até que foi fácil, mas conseguir cortar vai ser outra história. Ainda mais quando um patife quer ter um sonho feliz pela eternidade e espeta o bucho do Tanjiro. Mas no ataque sincronizado com o Inosuke, o Tanjiro consegue arrancar a cabeça do Enmu. O Fred, enfim, vocês entenderam. Hinokami Kagura! O trem capota, sai todo mundo voando, inclusive o Tanjiro. Tá todo estrupiado. Rengoku chega e ajuda na recuperação. E parece que vai ficar tudo bem. Não, mais um Oni com olhos marcados, o que significa que é um Kizuki. E ele se apresenta. Akaza. Prazer, eu sou o Akaza. E ainda faz uma proposta ao Rengoku de se tornar um Oni. Claro que o Rengoku recusa, e partimos para uma batalha insana entre o Akaza e o Hashira das Chamas, que justifica todo o dinheiro gasto na animação. Então eu acho que vou ter que te matar. E o faturamento mais barulhento que o Uzui, quebrando recordes. Vale cada centavo do ingresso.
cada centavo do streaming. Infelizmente, o Rengoku é atingido pela casa. E mesmo com o Hashira das Chamas tentando segurá-lo, para ele fritar no sol, o Lua Superior 3 consegue fugir. Logo depois rola a última conversa com Tanjiro. Ele explica como encontrar as informações sobre o Hinokami Kagura e solta aquele discurso de fazer você chorar até desidratar. Se estivesse sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Eu quis falar do anime, mas basicamente é o filme Mugen Train, que rendeu o título de maior bilheteria da história do Japão, superando a Viagem de Chihiro, de 2001, que detinha o recorde há mais de 20 anos. No mundo todo faturou impressionantes 507 milhões de dólares, em plena pandemia. Então não se engane achando que as plataformas de streaming gostam de anime. No final, a Tia Net e a Prime sacaram que animes dão muito dinheiro. Depois da trágica morte do Hashira das Chamas, somos apresentados a uma família, com um filho doce, gentil e educado. O garoto é tão especial que o outro pai até solta essa. Olha, estou com inveja. Só de ouvir isso dá vontade de trocar o nosso filho inútil pelo de vocês. Que tipo de pai fala isso, hein? O único problema é que o garotinho sofre um tipo raro de doença de pele e não pode se expor ao sol. Uou! Já sabe quem é esse garotinho, né? É o MJ. Ele recebe o maldito do acaso na biblioteca. O Lua Superior 3 estava com a missão de encontrar o Lírio Aranha Azul, mas acha que será impossível. Em compensação, ele fala que matou um Hashira. Só que o MJ não é o tipo de chefe que fica com um papinho de sou líder e não chefe. Nada de coach motivacional. Ele dá aquela gentada no Akaza por não ter exterminado o esquadrão inteiro, enquanto tortura e humilha o Oni ao mesmo tempo. Você me decepcionou e muito. Sua queda foi bem feia, hein, Lua Superior 3. Quando foi que a gente perdeu esse estilo de liderança, hein? O que foi, produção? Cala a boca, eu não era. O Akaza fica puto com a bronca que levou, destrói a espada do Tanjiro e promete vingança. O menino Tamanduá vai até a antiga casa do Kyojuro, e quando começa a falar com Senjuro, irmão mais novo do falecido Hashira, acaba discutindo com o pai bêbado, ex-Hashira das Chamas, e depois sai na mão com Tanjiro, por identificar que ele tem a respiração do sol, a respiração que deu origem a todas as outras. Claro que daqui a pouco vamos ver a história triste e dramática desse bêbado, pra justificar porque que ele enche o rabo de saquê. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? O Senjuro entrega as escritas sobre o Hinokami Kagura, mas tá tudo rasgado. O bêbado picotou tudo. Na despedida, o Senjuro ainda presenteia o Tanjiro com o guarda-mão de espada do Kyojuro, e logo em seguida ele passa o recado do Tanjiro ao pai. Cuidar da saúde. Traduzindo, deixar de ser um velho bêbado e inútil. Quando o Tanjiro está voltando, o Sr. Haga Nezuko persegue, por ter perdido a segunda espada. Depois disso, alguns treinos e missões. Até um momento interessante. O Hashira toma Shelby, tentando levar a Aoi e a Naho nos braços, enquanto Kyo e Sumi tentam impedi-lo. E aí chega o Tamanduá no Zidane Mode, e tenta acertar o Shelby, mas não arruma nada. O Tanjiro esbraveja, mas só consegue fazer o Tengen desistir quando se oferece para ir no lugar das meninas. Ele, o Zenitsu e o Pumba também. Os três estavam disponíveis. Coincidência, né? Aquela coincidência de roteiro. A única condição do Tengen, acatar todas as ordens dele. E depois disso, mete um tapão no traseiro da Oi. Eu já desistiria na hora. Melhor nem saber qual que é a missão desse Thomas Shelby. Depois desse tapa, acho que alguma missão que o Deity gostaria de ir. Distrito do Entretenimento. Certeza que não é coisa boa. O Tengen reforça que eles terão que acatar todas as ordens, porque ele é o deus que governa a extravagância. O deus dos festivais. Tô falando disso aí pra uma festa branca com óleo de bebê, 2 palitos, viu? Então eles partem para o Distrito do Entretenimento. E se você é um anjinho que ainda não sacou qual é o tipo de entretenimento aqui, estamos falando de mulheres, que fornecem afeto e carinho, sem roupa, em troca de dinheiro. Depois de uma inspeção preliminar, o Tengen explica que as 3 esposas dele estão ali, mas ele parou de receber contato, então precisa encontrá-las. O Zenitsu surta com a informação das 3 esposas e só cala a boca depois de apanhar. As esposas dele, Suma, na casa Tokito, Makio, na casa Oginoto, e Natsuru, na casa Kyogoku.
Já sabem por que eu tô dizendo esses nomes, né? Quiz nos eventos. Outra vez? Por falar em nomes, lá vão Zenko, Sumiko e Inoko. E os garotos, quer dizer, as garotas, são compradas uma a uma. E o mais engraçado é que mesmo sem maquiagem, as cortesãs continuam achando que Inosuke é uma cortesã. Tanjiro se enrola ao fazer perguntas sobre a Suma, mas descobre que ela deixou um diário, que ele tem quase certeza que foi forjado. Mako está na casa Ogimoto, sendo torturada, mas ainda não sabemos se é uma Oni ou uma cortesã recalcada. O Inosuke, quer dizer, a Inoko, sente que tem algo de errado no ar, e começa uma perseguição nada discreta, mas não consegue parar a criatura atrás da parede. E depois temos a confirmação, a Mako está sendo torturada pela mesma Oni que nocauteou a Zenko. Mais do que isso, é uma Kizuki, e é uma bela Kizuki em produção. Não é por nada não. Daqui, Lua Superior 6 recebe uma visita do Muzan, que deposita uma grande fé nessa Oni. Pela primeira vez, vemos ele elogiando alguém na Muzan Corps. Você é uma Oni extraordinária. Justamente uma que trabalha como cortesã. Coincidência? Não pra mim. Ele comenta sobre o fato de não saber identificar um Hashira. O MJ, eles não se destacam na sociedade? Tem certeza? Mas algo que eu tava curioso. Alguém que matou 7 Hashiras não desconfiou da Zenko? Outro plot hole. Mas não, a daqui é sagaz e o Zenitsu está no radar dela. Na reunião com Hashira, eles recebem a notícia de que o Zenitsu desapareceu e são dispensados pelo Tengen. Mas não desistem. Tanjiro se revela para Koinatsu, mas ela confessa que já sabia que o Tanjiro era homem. Uma profissional desse ramo não seria enganada assim tão facilmente, né? O problema, assim que ele sai do quarto, a daqui aparece. A Oni realmente está no controle. O Tamanduá fareja daqui, mas ela já esperava a visita. Percebe que ele não é o Hashira e solta a braba. Não come nem gente suja e nem gente feia. Então ele tá fora do cardápio dela. Eu te entendo daqui. Eu te entendo. Mas tem uns Onis por aí que só comem gente suja e feia. Você não ia acreditar. Depois disso, ela arremessa o Tanjiro contra a parede e a batalha começa. O Tangerino se questiona se ele realmente consegue derrotar a Lua Superior 6. Bom, pelo que eu me lembro, o MJ diz que ela já derrotou 7 Hashiras. O Tanjiro, eu tô achando que não dá não, hein? A não ser que você invoque a respiração do sol. Não, essa respiração é muito fraca, se compararmos ao poder do protagonismo. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. A Hinatsuru é encontrada pelo Tengen e explica o que aconteceu. Parece que o Tanjiro ganhará um reforço. Muito conveniente o Hashira do Som encontrar a esposa justamente nessa noite. Mas ok, a gente releva. Meio. Enquanto o Tanjiro parece um tamanduá, o Tengen tem ouvidos de morcego e consegue achar a localização da batalha. Batalha não, né? Por enquanto a Oni Meretriz tá só zoando o Tanjiro e a espada lascada dele. Antes do final de Demon Slayer, o Sr. Hanagezuka vai matar o Tanjiro. O tamanduá troca o estilo de luta, só que toda vez que ele usa Hinokami Kagura, parece que vai morrer do coração. Mesmo assim, ele começa a dar trabalho pra daqui. O que eu dizia sobre o poder do protagonismo? Hein? Ah tá. O Pumba ganha um bom reforço ao libertar a Maki e a Suma, e o nosso pequeno Thor, além do Hashira do Som, que aparece e fatia o cinto da Daki. Eu querendo ver como o Tanjiro ia se sair na luta contra o New OnlyFans, e o anime decide contar um pouco da história das esposas do Tengen. Mas que saco, viu? Vamos ao que interessa. Daqui absorve mais uns pedaços de tecido e sente que tem um Hashira a caminho. Ela se transforma e parece que essa lutinha entre ela e o Tangerino era mais um aquecimento. Um ataque dela e manda vários humanos de arrasta, além de ferir o tamanduá consideravelmente. Mas ele ativa o Rage Mode, e parece que a OnlyFans começou a sentir medinho e sentir um pouco de dor com os ataques flamejantes do Tanjiro. E temos mais um Kizuki que fica falando no meio da luta, blá blá blá, em vez de se concentrar no ataque. O Tanjiro mandando super bem, mas bem na hora de decapitar daqui, ele cai, esgotado, meio que tossindo. E aí a daqui lança seu último golpe, sem nem pensar. Mas no momento que a faixa estava quase rasgando o Tanjiro, a Nezuko aparece e arranca metade da cabeça dela na bicuda. Muito previsível. Talvez, mas foi bem legal. Ela já conhecia a Nezuko. A Oni escapou do domínio do Muzan. E mais uma vez a daqui fala mais do que luta. E dá tempo da Nezuko ativar sua forma de mulher traída. Meio traída, porque só tem um chifre. O que será que o Zenitsu aprontou por aí no distrito do entretenimento, hein? E parece que a Nezuko está curtindo bater na daqui. Até parece que ela deu uns pegas no Zenitsu. E mesmo quando ela é fatiada, ainda consegue impedir a daqui. Mais do que isso, o sangue da Nezuko queima a Oni. O problema é que no meio da surra que ela tá dando na OnlyFans,
vê uma humana sangrando, e se não fosse o Tangerino, ela faria uma pausa para um lanchinho. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. O tamanduá não estava todo estrupiado há 2 segundos? E agora já tá segurando uma Oni, que faz frente pra uma exterminadora de Hashira? É o roteiro, né? A daqui tá putaça com o que a Nezuko fez. E dessa vez é no sentido de nervosa mesmo. E sem que ela perceba, o Tengen chega e arranca a cabeça dela. Será que ele derrotou mesmo a lua superior? Sem nada de esforço? Não vai ser agora que vamos descobrir. Porque o Tangerino tem que acalmar a Nezuko com a música da coelhinha. Saco! E essa música nem é legal, só pra esfriar o clima de combate. Mas pelo menos a chifruda acalmou. Esse foi o episódio do surto feminino, né, produção? Nezuko, daqui de TPM. Não pode falar isso? Falta de respeito? Blá, blá, blá. Pelo menos depois do surto, o irmão da Daqui aparece. Coloca a cabeça dela de volta e promete vingar a irmã chorona. E como a Ani imponente vira uma mulher chata e chorona. Puta que pariu, chata pra caramba. Cala a boca, inferno. O reforço também chega. Inosuke e o Dorminhoco na área. Depois do surto da Oni Meretriz, em tela agora temos a inveja de Divertidamente. Eu tô com tanta inveja de você se exibindo desse jeito. Que inveja. E mais uma conversa antes de um combate sangrento. Claro que eu queria saber a história de cada um dos Hashira, mas tinha que ser no meio do combate? Não faz nenhum sentido ficar explicando a vida difícil dele pra um Oni. Pra não dizer que não faz sentido, o Gyotaro achou que tinha conseguido envenenar o Tengen. Então até que essa enrolação encaixa, vai. O reforço chega. Tangerino saca que o invejoso é o Oni principal, por conta do forte cheiro dele. Gyotaro solta uma informação importante. Ele já matou 15 Hashiras, enquanto a daqui matou 7. 22 Hashira pra cova. E parece que eles são bem talentosos. Não para os Zenitsu, que não toma conhecimento e parte pra cima do Oni Onifence. Mesmo envenenado, o Tengen salva o tamanduá, enquanto a daqui abre o terceiro olho. Isso mesmo, o terceiro olho. Mas calma, foi na testa. O problema dessa batalha, quando as coisas parecem que vão esquentar, que a gente vai ver caos e destruição, tem algum flashback, música de coelho e quebra todo o ritmo. Nada extravagante. Como vocês gostam de encher o meu saco. E por qual motivo os Oni desse anime nunca matam sem antes avisar o que vão fazer? Nunca saberemos. Aqui nessa parte não era só ele matar a mulher do Tengen e deixá-lo completamente vulnerável? Não, vamos avisar o que a gente vai fazer. E ficar enrolando pra fazer. Enrolando tanto que dá tempo do Tanjiro salvar a mulher do Tengen. Depois eles fazem um ataque sincronizado pra derrotar o Oni Louva-a-Deus. Mas o maluco é brabo. É claro que essa aberração consegue girar a cabeça! Desgraçado! Sem conseguir derrotar o Gyotaro, o Tanjiro se junta ao Zenitsu e ao Pumba para tentar arrancar a cabeça da Onifence. E vemos a cabeça dela dançando no ar, graças ao porcão, em que eu não apostaria nem uma cueca furada. O Pumba ainda sai correndo com a cabeça, para ela não conseguir colocar de volta, em um momento até que cômico. Mas o clima de vitória dura pouco, e o Gyotaro rasga o Inosuke por trás, com suas lâminas. O Tengen, caído. Antes que o Tanjiro perceba o que está acontecendo, o Gyotaro rasga ele ao meio, enquanto a daqui arranca a cabeça da Nezuko. Enfim trágico, que ninguém esperava para Demon Slayer. Esse seria o meu anime, mas aqui o Gyotaro, assim como todo Oni, não cala a boca. E dá tempo para o contra-ataque. E a cobertura do Gyotaro não funciona, porque o Zenitsu sai dos escombros para atacar o Oni dos Três Olhos. Com o maior índice de não conseguimento de Kimetsu no Yaiba, o Tanjiro falha novamente, e o Tengen tem que ressuscitar para ajudá-lo, assim como o Inosuke, porque aparentemente não dá para sacrificar mais que um personagem por temporada. A desculpa, ele deslocou os órgãos antes de ser ferido. É mentira! Tá, a gente tenta engolir. E o melhor golpe dessa luta insana vai para o roteiro, arrancando a cabeça do Gyotaro e da Oni do entretenimento adulto. Nezuko desperta o Tanjiro, e o cenário é destruição. Zenitsu também acordou sua versão medrosa, e o Inosuke está nas últimas, mas novamente com o empurrãozinho do roteiro, a Nezuko consegue neutralizar o veneno, e muito mais rápido que a Shinobu Kocho. Depois é a vez do Tengen ser curado pelas chamas da Nezuko. E vocês se lembram que a senhora Tamayo queria sangue de Kizuki para estudar a cura da irmã do Tangerino, né? O tamanduá consegue a amostra. Leva isso pra senhorita Tamayo. Conto com você. E de onde surge o gato? Dane-se, não importa. Esquece essa merda aí, porra. O Tanjiro acha a cabeça do Oni, e nos momentos finais, os dois estão se xingando.
E como ele é o verdadeiro amigão da vizinhança, impede os dois de terminarem assim, porque eles são irmãos. Ah, Tanjiro, pariu, sério mesmo, cara? A história triste deles? O Gyotaro era mais feio que bater na mãe por causa de comida. Já que no distrito do entretenimento a beleza era a moeda mais cara, ele era o cara mais odiado de todos. A vida do feioso mudou quando a irmã dele nasceu. A 10 de 10 fazia sucesso nas noites, mas depois que cagou para um cliente importante, foi queimada viva. Depois de se vingar, o Gyotaro carrega a irmã no colo e trombam com a Lua Superior 2, que os transforma em Oni. A autora de Kimetsu gosta de passar um pano para os Kizuki quando morrem, uma espécie de redenção. Merecem morrer esses desgraçados. Todo mundo tem uma história triste pra contar, então não vem com essa não. Não sai em defesa de vagabundo não, cara. O Obanai chega e diminui a vitória do Tengen, falando que a Lua Superior 6 é a mais fraca delas. Mas fala pra mim, Obanai, quantos Kizuki você derrubou mesmo? Ah tá, 0 né? Vai acariciar uma cobra, vai. O mestre Buyashiki está emocionado com a vitória dos pupilos dele, e depois quase morre de tanto tossir. Tengen decide pendurar as chuteiras, quer dizer, as espadas, sem uma mão e sem um olho. Espero que ele não tenha que se aposentar pelo INSS. Meio osso, viu? Chegamos ao fim da temporada. Dessa vez não teve aquela comoção igual a morte do Rengoku, mas apesar da animação oscilar um pouquinho, conseguiu manter um nível altíssimo. E assim começa o arco da Vila dos Ferreiros, com a casa surgindo no Castelo Infinito, entendendo que o motivo para ele estar ali só poderia ser um. Eles conseguiram matar uma Lua Superior. De repente surge o 5 superior, Gyoko. Parece um feto mal formado, com a boca no lugar de cada olho, e ainda parece ter 2 personalidades. Negócio zoadaço. O Akaza parece não gostar muito de contato físico, e desce um soco na boca do Doma, Lua Superior 2, só porque ele estava encostando demais. Confesso que tenho vontade de arrancar o queixo de muita gente também, então achei justo. Eu mandei tirar a mão de mim. Don't touch me, please. Quando rola essa reunião no Castelo Infinito, costuma ser feia. O MJ não gosta muito de dar baixa na carteira. Ele prefere baixar os funcionários. E tão temido quanto o Muzan é o Lua Superior 1. Deve ser um tipo de gerente da Kizuki Corps. Engraçado que o Muzan criticou a daqui, mas quando tava com ela lá no distrito do entretenimento, a conversa foi outra, se derretendo todo. Típico do macho escroto. Chernobyl. Ou só homem mesmo, que finge que se porta pra... vocês sabem, né? Parece que esses Onis podem ser um pouco mais insolentes que um presidente, porque o Doma fala que nunca decepcionou, e o MJ até que leva numa boa. Se fosse com subalternos, ele já teria escrotizado todo mundo. Mas parece que os Kizuki superiores são tipo a diretoria, então ele apenas enraba todo mundo, sem matar. Lá ele, hein? O CEO sai de cena, e como em toda empresa, sempre rola uma disputa interna por poder, um querendo tomar o cargo do outro, e é por isso que o Akaza tem tanta raiva do Doma, porque entrou na Muzan Corps depois e foi promovido antes. Engraçado como a daqui era a Lua Superior 6, um Oni com aquele talento e não subiu de cargo, ele ainda ameaça o gerente, prometendo matar o Lua Superior 1, mesmo que morra pra isso. Ele realmente quer uma promoção. Eu vou matar você, nem que eu morra pra isso. É mesmo? Então dê o seu melhor. Tanjiro acorda do seu coma, depois de 2 meses, recebe altas visitas. Kimetsu não tem fillers, mas tem uns momentos bem desnecessários. E esse foi um deles, momento chatão, mas serviu de gancho para o início do arco. O Tanjiro lascou a espada, e o Sr. Haganezuka não quis enviar outra. Não tem espada nenhuma pra você. Isso não é bom. Então ele descobre que pode ir até a Vila dos Ferreiros, cheio de firula para chegar até lá. Pelo menos valeu a pena, porque vemos a Mitsuri se levantando de uma fonte termal. Será que veremos o Tanjiro num encontro furtivo com a Hashira do amor? Um show de safadeza, um show de pouca vergonha. Mas primeiro o que vemos é ele conhecendo o chefe da Vila dos Ferreiros, o Tekitin. E depois o Tamanduá faz um tour pelo local onde as espadas são forjadas. Agora sim, o Tangerino vai conhecer as milagrosas fontes termais, que curam qualquer enfermidade. E quem está lá? A Hashira Fogosa. Não, porque ela saiu antes, chacoalhando aqueles grandes dotes. Mas o Tangerino nem ligou. Peraí, presta atenção! Seus peitos estão quase pulando pra fora! E quando ele vai pra fonte, encontra o Genash Nazugawa. Droga! E o Tangerino achando que os dois iam se entender porque eles estavam pelados. E não sou eu que tô falando. Pra mim, não precisa falar mais nada. E eu aqui pensando que tá peladão ia levar a gente a se entender melhor. Mas ele fica se fazendo de difícil. No jantar rola um dos momentos mais fofos do anime. A Mitsuri fazendo cócegas na Nesco. E depois conta um segredo para o Tangerino. Existe uma arma secreta escondida no vilarejo, capaz de deixá-lo mais forte. No outro dia o Tamanduá sai em busca da arma secreta.
e encontra o Muichiro Tokito e outra figura misteriosa. Tokito dá um tapa na cara de uma criança, e quando o Tangerino vai defendê-lo, apanha também. E depois o Hashira da Eva, quer dizer, o Hashira da Neva, pergunta sobre a caixa nas costas do Tangerino. Ele realmente não se lembra. E o discurso cruel sobre o garotinho ferreiro deixa o Tanjiro puto. Mas venhamos e convenhamos, ele só falou a verdade. Ferreiros não nasceram para lutar, para salvar vidas. Não é com eles. O trabalho deles é forjar espada. Então continua forjando espada. O Tangerino, no auge da chatice, dá um sermão no Tokito sobre a importância dos ferreiros. E quem ouve? O Haga Nezuka. Mas aí o Tokito ativa o Crânio Mode. E no meio do discurso, nocauteia o Tamanduá. Sem tempo, irmão. Não tenho tempo de ouvir esse seu discursinho. Que chatice. Nessa, o Hashira da Brisa quase tomou o lugar da Shinobu Kochi como o meu Hashira preferido. Pegou a chave do garoto e meteu o pé. A figura misteriosa, só um boneco mecânico. E a chave que o Ganja Boy queria era para fazer o boneco andar. Tanjiro fica surpreso ao ver o Tokito treinando com o boneco. Os dois são surpreendentes. O corvo do Tokito explica que é porque ele é descendente da respiração do sol. Um corvo com cílios, parecendo essas minas sem noção, que gostam de colocar cortinas nos olhos. Dica do crânio, apenas parem. E a corva ainda fica nervosona porque o Tanjiro diz que a respiração do Hashira Banza não é do sol. Pra tristeza do Koketsu, a armadura do boneco Oichiro tipo 0 quebra. Os ancestrais dele fizeram o boneco, e ele não sabe consertar, por isso não queria dar a chave pro Tokito. E o moleque sai correndo pra chorar. E mais um papo de coach motivacional. Cadê o Hashira Ramp pra socar o Tanjiro, hein? Puta que pariu. Que chato. O Tokito deixa o boneco meio aleijado, mas ainda funciona. Então o Tamanduá começa a treinar com ele. E foi nesse episódio que eu quase abandonei Demon Slayer. E pra surpresa de 0 pessoas, o Tanjiro consegue finalmente arrancar a cabeça do boneco, com a torcida do Koketsu, que jura que consegue consertar. Até 2 minutos atrás estava chorando, porque não conseguia. E agora, tá todo confiante? E adivinhe só o que estava dentro do boneco por 300 anos. Uma espada. Será que é a espada secreta que deixa o caçador mais forte? O problema é que ela tá toda enferrujada. Mas o Sr. Haga Nezuka surge do nada e diz que vai dar uma polida na espada. E o meu humor também precisa ser polido. O fato é que o Tangerino não segura o anime sozinho. Precisa de todo mundo para manter o anime na linha. Eu estou sentindo uma treta! E para dar uma animada na trama, o Gyoki e o Hantengu chegam à Vila dos Ferreiros. E o Oni dos Vasos já destroça um ferreiro. O plano é simples. Sem ferreiro, sem espadas para os caçadores. Tokito estava perguntando ao Tanjiro sobre o Kanamori. E o Tamanduá já se dispôs a ajudar a procurar na hora. Aí o Hashira da Brisa pergunta por que ele se importa tanto com os outros. E o Tangerino manda essa. A vida sempre recompensa as boas ações. Verdade, né? Tipo mandando o Oni pra sua casa pra destroçar sua família inteira e transformar sua irmã na porra de um demônio. Ah, Tanjiro, para, né? Olha a vida retribuindo novamente, mandando uma visita da Lua Superior 4. Tokito vai na confiança, mas o Oni desvia do ataque. Nesco também invoca seu estilo cobradora de tiro de meta. Segundo ataque do Banza, e agora ele consegue decapitar o Oni. Mas surprise, motherfucker! Surge um corpo do nada da cabeça decapitada. E uma cabeça do corpo decapitado. E manda o Tangerino, a Nesco e o Tokito fazendo um voo forçado. O Hantengu se dividiu e cada clone tem uma personalidade diferente, que representa uma emoção diferente. Gotoge tirando inspirações de Divertidamente? É isso mesmo, produção? Tanto faz. O Sekido, a raiva, ataca o Tanjiro com eletricidade. Mas um pouco antes de fritar, percebe que o Gen está prestes a fazer um ataque com arminha. Covarde. O problema é que a gente já viu Divertidamente ser decapitado, né? Adivinhe só, mais clones. O Rogue pega o Tangerino para um passeio. O problema das lutas envolvendo os Kizuki é que eu acho que eles não teriam nenhuma chance. O Rogue sai voando com o Tamanduá, arremessa ele lá do céu com a onda sônica, e depois já tá no pé dele novamente. E vocês querem que eu acredite que o Tanjiro teria alguma chance? Não tem como. Vai dar! Não vai dar! O Tokito, que voou pra longe, tenta voltar para o combate. Encontra o Koketsu no meio do caminho. Lembra das palavras do Tanjiro e, em vez de seguir no seu propósito original, decide salvar o garoto. Mas você se lembra do Tangerino, né? O que a vida deu pra ele? O Hashira da Neva salva o garoto. E logo depois o Pirralho pede pra salvar o Sr. Haga Nezuka. Porque na vida é assim. Você dá a mão e te pedem o braço. Você dá o braço e te pedem... Deixa pra lá. Enquanto isso, o Tangerino enfrenta o Oni Pássaro. E depois de decapitá-lo novamente, descobre que ele não consegue se dividir mais uma vez. Mesmo assim, está tomando vários arranhões do cosplay de Mulher Gavião. Eu achava que uma Lua Superior 4 não teria problemas enfrentando até mesmo o Hashira. Mas parece que não é assim, não é mesmo?
Até porque os outros clones ainda não mataram a Nezuko e o Genya. O Akaza matou o Rengoku até que rápido, e esses aí não conseguem finalizar simples caçadores. O mais prudente deles parece ser o Sekido, a raivinha, querendo partir a cabeça do Genya ao meio. Mas a tristeza fica dando discurso, como todos os outros Oni. Ele ainda tá vivo, Aizetsu! Acelera isso aí e parte a cabeça dele em duas! Muzanzinho tem que rever o seu quadro de funcionários, ou dar uma palestra motivacional, porque é isso que os grandes líderes gostam de fazer. Ou fazer um meeting, não? Uma call de 2 minutos já resolveria. Olha aqui, meu subalterno. Quando um caçador vagabundo estiver tentando arrancar sua cabeça, nada de ficar falando, tá? Primeiro vocês matam ele, da forma mais rápida possível. No final do mês, quem tiver o melhor recorde vai dar uma plaquinha de funcionário do mês e um vale jantar no bar da esquina. Essas empresas adoram dar um jantar bônus, né, produção? Não aqui no Mundo Crânio. Nem jantar eu dou, pra vocês não ficarem reclamando. Vamos dar um exemplo prático. Nessa cena aqui, do Genya falando, ele não deveria nem começar a frase direito. O Oni já tinha que ter fatiado em 800 pedaços. O Tanjiro consegue pegar uma caroninha com cosplay de Homem-Pássaro e chega até o Zangado. Zangado não, Raivinha. A Nezuko está há 2 horas sendo eletrocutada. Parece que ninguém avisou que ela é um Oni e só morre se estiver sem a cabeça. Os irmãos Kamado se protegem, mas recebem um golpe duro do Caraco. Parece que a coisa apertou. Hora da Karunji entrar no game. Vamos ver o seu grande talento em ação. Mas antes, vamos ver o Tokito fazendo um sushi e salvando o Kanamori, para logo em seguida trombar com a Lua Superior 5. Karunji consegue matar os peixes gigantes e salvar o Tekitin e a vila. Pelo menos por enquanto. E o protagonista foge igual uma barata. Mas a Nezuko, do nada, decide segurar a espada do Tangerino. Hora do Oni de Chernobyl enfrentar o Hashira do Banza. O outro Oni, em vez de matar logo as suas vítimas, fica palestrando. Pelo menos esse ainda fez algo de assustador. Uma escultura com cadáver de 5 ferreiros. Sempre tem que ter um vilão metido artista, né? Deidara, Honosuke, qualquer personagem de Jojo. Jojo não, lá eles estão num desfile de moda bizarro, né? Mas vamos voltar ao Oni Chernobyl e seu ataque com peixes. Pelo visto não é só o Tokito que é chegado no Chosen. Para criar um personagem assim, muito chá verde, se é que me entendem. Usando o poder do roteiro, a Nezuko usa seu próprio sangue para deixar a espada do Tamanduá flamejante. E com um único ataque, ele arranca 3 cabeças. E quando olha para o lado, vê o Genya acabando com o último personagem do Divertidamente versão Oni. O problema é que o Genya tá bem esquisito. Se de um lado a gente tem o Banza Good Vibes, esse Genya é cliente do Pablo Escobar, não? Alô, Polícia Federal! Mal eles trocam 2 palavras e todos os Oni já estão de volta ao combate. Então deixa a investigação para outra hora. O Tamanduá fareja o Hantengu, que está chorando escondido no meio da floresta. Mas as emoções não vão facilitar. E quando o Genya acha o chorão, vejam só, ele tá do tamanho de um rato, mas é um rato bem resistente, e o Genya não consegue dar um fim nele. Além disso, está a um passo de morrer. E já tinha um tempo que a gente não tinha um flashback no meio da batalha para cortar totalmente o clima, né? Então bora lá. Vamos ver a história triste do Genya. Ele tinha uma mãe pequena e gentil, enquanto o pai dele era um grande imbecil alcoólatra, que vivia batendo nos filhos e na esposa. Nada que a gente já não tenha visto 800 mil vezes nesses jornais da tarde. Mas diferente do que a gente costuma ver, eles deram sorte de ter o pai esfaqueado por alguém. Bêbado e agressor, foi tarde. Eu acho é pouco. Só que a sorte não durou muito tempo. E numa noite a mãe deles atrasou para voltar. E quando a mamãe chegou, eles descobriram que era melhor ter um pai bêbado. Porque ela matou quase todo mundo, menos o Sanemi, que tinha saído. E o Genya, que conseguiu escapar. E quando ele saiu para buscar socorro, encontrou o irmão mais velho e a mãe morta, sendo torrada pelo sol. Não entendeu que ela tinha virado um Oni e acusou seu próprio irmão pelo assassinato da mãe. Trágico, não? Mas eu te pergunto, não podia colocar essa história em outro momento? Tinha que ser no meio da batalha? Sacanagem, viu? Um flashback eterno, no meio da batalha. Faz nem sentido. Mas estamos de volta. O Tangerino salva o Genya, e depois o Genya vira um queijo suíço para salvar o Tangerino. O certo seria o Genya cair morto na hora, mas acho que mais tarde vai rolar uma água termal. Quando o Tanjiro estava prestes a matar o Hantengu, surge um novo Oni e ataca o Tamanduá. Se não fosse a Nezuko e o roteiro, o Tanjiro estaria morto. Outra vez. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Genya explica pra gente o que aconteceu. Todas as emoções se fundiram e formaram o Zohakuten, a emoção do ódio, que acha que o Hantengu é a vítima. E aí temos o discurso do Tanjiro, que quase termina como Stallone Cobra. Você é uma doença, e eu sou a cura. Foi quase isso. Hora de vermos como está o Banza, que foi preso dentro de um vaso de água. Aqui uma quebra de ritmo que até faz sentido. Enquanto o Banza está preso, o Oni Chernobyl entra na cabana e encontra o Kanamori,
tentando proteger o Haganezuka. E o cara nem toma conhecimento do Lua Superior 5. Continua afiando a espada. Eu achei que fez super sentido o Gyoko meio perdido. E meio puto por encontrar alguém assim tão dedicado. Só não fez muito sentido ele fazer um ataque tão fraco em vez de matar os dois ferreiros. Mas ok, até que passa. Porque ele meio que justificou porque não matou de uma vez. Como em algum momento as palavras do Tangerino tinham que fazer sentido, o Koketsu aparece para ajudar o Tokito. E o Banza consegue sair do vaso d'água. A gente tem que engolir isso aí, né? Fazer o quê? Conseguiu sair, mas o veneno dos espinhos está pegando um pouco. E ele tem que enfrentar outros peixes bizarros. Aí quando ele tá prestes a ser atacado, flashback. Alguém dá esse anime aqui pra eu editar? 25 temporadas já? Ninguém falou nada na internet? Naquele X idiota, Twitter, sei lá, qualquer merda? Ninguém reclamou? Protesto na porta do Ufotable? Uma bomba no escritório do estúdio? Saco! Mas vamos lá, né? A mãe moribunda e o pai que foi buscar umas ervas sofrem um acidente e morre. A autora Gotoge gosta mesmo de forçar a barra nos dramas. Então ficam ele e o irmão amargo dele, tendo que cuidar dos próprios rabos. E vejam só, o pai dele era bondoso igual o Tanjiro, e o irmão um completo imbecil. Ou só tava chateado por ter perdido os pais. Compreensível até, né? Concordo e discordo, mas discordo concordando. Eles recebem a visita da senhora Mane, esposa do Kagaya, que fala que eles são descendentes de um espadachim. E o Banzinha fica todo empolgado, mas o Ishiro só fica puto com a notícia e dá uma jantada no Banzinha. Então eles param de se falar. Até que uma noite, eles são visitados por um Oni, que arranca o braço do Ichiro. O Banzinha fica cego de ódio e consegue ativar a Matsunage Mode, deixando o Oni todo mutilado. E no amanhecer, ele assiste o Oni torrar no sol, volta pra casa e ouve as últimas palavras do seu irmão, que sempre tem que ser boas, né? Todo mundo fica bonzinho quando a morte dá uma cutucada no traseiro. Não é só no anime. Foi escroto a vida inteira, mas agora, todo gentil. É a verdade, não minto. De volta ao combate, Tokito ativou a sua marca. Tá pronto pra massacrar o Oni. Eu também tô. Já tava antes de ser interrompido por esse flashback. O Banza ataca o Gyoko, que ainda tava lá assistindo Haganezuka. Mas o Oni Chernobyl é ligeiro e desvia do ataque. Só que agora o Banza tem uma nova espada, né? Claro que tem que rolar uma conversa entre os dois antes de fazer um X1 violento. E durante também. E com certeza depois. O Chernobyl é obrigado a trocar de pele depois do ataque do Muichiro. E agora diz que vai lutar sério. Achei que ia ser uma forma sinistra, mas virou a pequena sereia. Você tá me tirando? Como os dois não calam a boca, essa batalha tá no meu top 1 de batalhas chatas. Um Oni que não cala a boca com a voz irritante. Tanto no dublado, quanto no legendado. Não tem pra onde correr. Além disso, mais flashback. Tá brincando comigo, pegadinho? E sem nenhuma emoção de combate. Sem nenhum perigo real. O Tokito enche o lugar de névoa e arranca a cabeça do Gyoko, na maior facilidade. Ele tá aqui, achei você! Você tá aí, não é? Que lerdeza! A única parte legal da luta foi ele fatiando a cabeça 800 vezes depois. Mas só isso foi legal. Quer dizer, isso e o fato de não fazerem mais flashback tentando humanizar o Chernobyl. Mas com certeza vai rolar. Sabe onde? Na Batalha do Tangerino. Parece que o Odd também gosta de batucar. Já sabemos quem roubou o emprego do Kyogai. Mas esse é bem mais top. E funciona fora de casa. Olha que legal. Consegue usar o poder de todas as emoções batucando. E com o ataque dos seus dragões de madeira, ele consegue jantar o tamanduá. Mas Plot Armor, mais uma vez o imprestável é salvo pelo enredo, que joga Karonji na luta. Mas pelo menos, esse combate tá bem mais emocionante. E quando a Karonji tenta conversar com a emoção do ódio, ele já mete um "cala a boca, sua vagabunda, só recebo ordens do Muzan". Mais ou menos assim, né, produção? Calada, sua vagabunda. Só tem uma pessoa que pode me dar ordens e essa pessoa não é você. Me chamam de vagabunda! Isso porque ele nem conhece a fama dela. Se conhecesse, a ofensa ia ser bem pior. Depois do xingamento, a Karonji vai pra cima com tudo. E eu tava achando até fácil demais por ser Lua Superior 4. Mas o Odd mostra que não tá de brincadeira. E agora parece que mais uma Hashira vai ser aposentada. Ou morrer. Ou será que o Tangerino vai conseguir fazer alguma coisa? Yohatsu Meiha! No auge da batalha, pausa para mais um flashback. Desisto. Não falo mais nada. Vou me retirar, viu, produção? Essa palhaçada tá louco, viu? Eu vou continuar, mas vou continuar com má vontade. Já vou avisando. A Karonji tomando um pé na bunda de um fracassado. Sério mesmo, Virgão? Deve ser solteiro até hoje. Ou tá com alguma mulher feia, reclamando o tempo todo por ser um imprestável. Igual toda mulher. E vemos também o quanto ela é forte e gulosa. No bom sentido. Talvez seja por isso que o cara abandonou também, né? Como é que eu vou sustentar essa draga dos infernos? Depois do pé na bunda, ela começou a atingir os cabelos e frear seu apetite.
E antes de terminar o flashback, voltamos para a batalha. Ou seja, a qualquer momento vão cortar o clima novamente. Ai, não! Operação Resgate, eles salvam a Mitsuri. O problema, aparentemente todos os personagens de Kimetsu só conseguem fazer um ataque por vez. Depois tem que fazer o cooldown. A Mitsuri falando blá 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 blá. E olha só, enquanto ela fala já deveria ter saído um dragão do chão, não? Outra rajada de raio? Sacanagem, viu? E o que eu disse? O flashback ainda não tinha acabado. Ela conhece o Kagaya, que joga um papinho de autoajuda, e ela volta a ser como antes. Legal até, se não fosse no meio da batalha. E é a primeira vez que vemos também o Hashira da Cobra, doido para dar uns pegas nela. E voltamos para o combate, agora sim com o ataque dos dragões de madeira, que deveria ter rolado uns 2 minutos, quando ela começou a falar. Enquanto ela luta com os dragões, a Nezuko, o Tangerino e o Genya vão atrás do Umpa Lumpa do inferno. Tanjiro lembra das conversas com Zenitsu e consegue alcançá-lo, mas de repente ele fica gigante e começa a esmagar a cabeça do Tanjiro, mas plot armor. Mais uma ajudinha com sangue da Nezuko, e o Tangerino consegue ferir o Hantengu, que está no limite também, porque o Zohakuten gasta muita energia. Ele precisa lanchar para se recompor. E vocês se lembram do Haganezuka afiando uma espada? Adivinhem só em que momento ela chega nas mãos do Tanjiro. E agora sim, Hinokami Kagura e a cabeça desse Oni divertidamente, enfim, dança pelo ar. E então, um dos momentos mais emocionantes do anime, o sol nascendo e a Nezuko começando a queimar. Tangerino se vê numa situação quase impossível, salvar a irmã ou os ferreiros? Qual vida vale mais? Ele não consegue decidir, mas a Nezuko decide por ele. Absolute Cinema. E claro que temos um flashback humanitário da Lua Superior 4, se bem que esse era só um bandidinho safado mesmo. Safado miserável, patife, morre motherfucker, vai pros infernos vagabundo. E depois de vermos o Oni morrer, adivinhe só quem conquistou o sol. Esse episódio foi pra arrebentar mesmo. Nezuko no sol e falando. O Tanjiro chorou, você chorou, eu chorei. Bom dia. Nezuko. Por um triz, a Mitsuri não foi pra vala também, salva no último instante. E tem 2 coisas que eu quero saber. Cadê o Obanai diminuindo a vitória do Tanjiro agora? Porque no Distrito do Entretenimento, ele apareceu no final e ficou falando besteira. Por isso que ainda não deu os pegas na Mitsuri, né, produção? Fica andando com aquela cobra pra cima e pra baixo, mas na hora do vamos ver... Uau! E outra coisa, imagina a próxima reunião de RH com o Muzan. Metade da diretoria foi de arrasta. Vai todo mundo sair com o bumbum doendo do meeting. E o MJ tá sem saída, né? Porque não dá pra matar todo mundo e substituir. Vai ter que arranjar outro jeito de manter a equipe motivada. Que tal mandar o pessoal matar mais e falar menos durante os confrontos? Talvez não funcione com burros. A prévia a gente já viu. Apesar de tudo, ele ficou feliz que a Nezuko agora é igual o Blade. Pode andar no sol. E depois ele arrancou a cabeça da mãe adotiva chata dele. O plano agora é traçar a Nezuko para absorver a habilidade dela. E agora tem um breve teaser sobre a história do Muzan. No momento correto, sem atrapalhar nenhuma batalha, quando tudo estava tranquilo. Parece que não é tão difícil de fazer assim, né? Ah, tá. Ele era um jovem doente, quase morrendo, que já tinha testado inúmeros remédios e nada funcionava. Aí ele decidiu matar o médico, e logo depois ele descobriu que o remédio tinha funcionado. Mas junto da saúde, veio a vontade incontrolável de comer carne e sangue, e também não podia pegar um bronze. A única pessoa que poderia ajudá-lo estava com a faca cravada na cabeça. E o que ele sabia é que o elixir que ele havia tomado continha um tal de lírio-aranha azul. Então ele começou uma busca interminável para achar essa planta. Mas até agora nada. Só que ele não precisa mais, porque a Nezuko conquistou o sol. E agora tá no radar do MJ. Legal, todo mundo no climinha de alegria sem nenhuma baixa no time de caçadores. A Nezuko falando e a senhora Tamayo enviando uma mensagem para os irmãos Kamado. Despedida da Vila dos Ferreiros, com direito ao Hotaru Haganezuka prometendo terminar de afiar a katana do Tanjiro. E todos os ferreiros agradecendo ao Tamanduá. Fim do arco. Emocionante, né? Agora o último arco antes da trilogia de filmes do Castelo Infinito. O arco do treinamento Hashira, onde a história do Tokito e da Mitsuri deveria ter aparecido. E não no meio da batalha, certo? E começamos o arco do treinamento Hashira com Sanemi, Obanai e 2 subalternos na bota de um Oni. Eles entram em um castelo e já despacham os 2 inúteis de volta para o QG. Porque você sabe que quando o bicho pegar, eles só vão atrapalhar. Os 2 Hashira dão um show com seus ataques e conseguem salvar a garota que estava com o Oni. Quarta forma! Então toma! E quando eles pulam dentro do castelo, surprise, motherfucker! Estão dentro de uma dimensão paralela, mas por 2 segundos só. Depois já voltam para o castelo velho.
Corta pra Shinobu comentando que vai ter uma reunião de emergência com o Buyashiki. Todo mundo sabe que o MJ vai vir babando pra cima da Nezuko. E a reunião já começa com a bad vibes, porque o Kagai está bem mal de saúde e não pode comparecer. E talvez os Hashiras nunca mais o vejam. Muito triste. A Mani começa a reunião falando sobre a marca que a Mitsuri e o Muichiro manifestaram durante a batalha. Os espadachins que quase derrotaram Muzan também tinham essa marca. Quando o espadachim com a marca aparece, outros acabam manifestando também. E parece que o Tamanduá tem a marca e está influenciando os outros. O Muichiro explica mais ou menos como ele se sentiu, mas a manifestação ainda é um mistério. Depois das palavras da Mani, o Tomioka ameaça ir embora, e o clima esquenta com Sanemi, mas o Gyomei bota ordem na casa. Para dar uma pitada de leveza no clima, o Zenitsu reaparece, e quando vê a Nezuko, volta a ser o Zenitsu de sempre. E o plot da cena é sensacional. Bem-vindo. Você falou uma frase? Eu tô ficando maluco! Foi pra mim? Foi por mim? Seja bem-vindo, Inosuke. Cadê aquele filho de uma égua? Vou matar ele na bicuda! O Pumba passou um tempão treinando a Nezuko pra falar o nome dele. O Sr. Haganezuka também aparece, pra entregar a espada do Tanjiro, sempre querendo castigar o Tamanduá. O treinamento com os Hashiras está prestes a começar, e o Tanjiro tá doido pra começar. Já o Zenitsu está reclamando. Eu tô com o Zenitsu nessa. Bem melhor ficar em casa reclamando de tudo e de todos, enquanto come alguma coisa. Não que eu faça isso, mas deve ser melhor. Sei. O treinamento físico está por conta do ex-Hashira do som, que explica como vai ser o restante. Primeiro eles vão passar pelo Muichiro, para um treinamento de movimentos rápidos. Depois disso, vão para um treino de flexibilidade com a Mitsuri. Interessante, hein? As habilidades com a espada ficam por conta do Hashira da Cobra, e o treinamento de golpes infinitos com o Sanemi. Fechando a conta, temos um Gyomei com treinamento de amplificação muscular. Amplificação muscular tem outro nome hoje em dia. Fake Nerd! E o Tomioka não vai participar do treinamento. Esse é o recado que o Tamanduá recebe. E falando em recado, a senhora Tamayo recebe uma visita bem diferente também. Por um momento eu pensei que era o Muzan e que ele ia fazer uma carnificina, mas era apenas um mensageiro do Buyashiki, tentando uma collab entre a Tamayo e a Shinobu Kocho. Os Hashira vão descobrir que a Nezuko não foi a única Oni poupada pelo Kagaya. E eu fico pensando, quais outros segredinhos sujos o Kagaya esconde? Eu não digo. Por favor. Bem, já que insiste. Pensei que tinha me livrado do Ishiro, moleque chato pra caramba. Eu não aguento esse moleque. Enquanto os dois não chegam na mansão, vemos o Kagaya passando uma missão ao Tangerino, tentar resgatar o Tomioka. Mas o cara está bem bad vibes, querendo passar o posto de Hashira da água. Só que o Tanjiro é bem chato. Se eu fosse o Tomioka, já teria arrancado a cabeça do Tamanduá. Mas o Hashira da água prefere contar a história triste. Até porque o tempo todo o que ele queria mesmo era um pouco de atenção, né? Mas como os outros Hashiras estão ocupados demais para um ombro amigo, sobrou para o Tangerino. Ocupados demais ou nem se importa com esse chorão, né? Ceboso. Ele se culpa por não ter conseguido fazer nada, enquanto o amigo virava merenda de Oni. Com duas palavrinhas do Tamanduá, o Tomioka se lembra da bronca que tomou do Sabito quando era mais jovem, e agora já está praticamente de volta ao game. Sabe quem não está? A Shinobu Kocho. Mas não é pra ficar chorando e querendo atenção, igual certos Hashiras. Mas isso vamos ver depois. Antes vamos ver o aposentado Tengen ajudando os caçadores no preparo físico. Um bando de moleque frouxo, que com certeza vai virar chiclete de Oni. Tanjiro se junta ao time, e para garantir o rango da tropa, as mulheres do Tengen cozinham, com grande dedicação, bem grande mesmo. Eu fico me perguntando a necessidade disso em Demon Slayer, mas ok, segue o baile. Sanemi e Obanai estão fritando os miolos por conta do que aconteceu no castelo. O Hashira da Cobra tem um pressentimento de que a calmaria não vai durar muito tempo. E para matar o tédio, os dois decidem sair na porrada por 5 minutos, sem perder a amizade. Depois de uma simulação de combate nas montanhas, Tengen libera o Camadinho para o próximo treinamento. Além de mandar bem, ele conseguiu motivar o pessoal a treinar mais forte. Hora do treino de espadas com Hashira da Névoa. E hora de ver também que tem centenas ou milhares de olhos infiltrados ali, todos com o número 4. Mas o Hantengu não tinha ido de arrasta? Foi sim, mas alguém foi promovida na MJ Corps. Nakimi, a tocadora de Biwa, agora ocupa o posto. Como os caçadores são fracos, o Hashira da Névoa decide se juntar ao Obanai e ao Sanemi para um treino soltinho. E de manhã ele treina a molecada. Para surpresa de 0 pessoas, o Tangerino se destaca. Em apenas 5 dias, já está pronto para o próximo nível. Mas antes do Tamanduá ir embora, ele faz uma competição de avião de papel, hobby do Tokito. Eu sempre achei que o hobby dele era outro, se é que vocês me entendem. Se o Tangerino fizer o avião voar por mais tempo, o Hashira da Névoa vai pegar mais leve com os meninos. Mesmo com 10 tentativas, o Tanjiro perde. Mas no final, tudo vira uma festa, com todo mundo tentando.
Agora é hora do treino com a Hashira do Amor, mas antes o Tanjiro vai provar o mel da Caronji. Treinamente uma safadeza oculta! E como o treino dela é de flexibilidade, ele pode treinar com o Obanai também. Depois de saber o quanto eles estão se divertindo, o Hashira do chifre, quer dizer, o Hashira da cobra, vai esfolar o Tangerino. Tudo que ele queria é uma chance para dar uma costa no tamanduá. Eu também queria ver o Tangerino apanhar um pouco. Isso acontece algumas vezes, mas no quarto dia o Tanjiro já consegue passar pelo treinamento. Eu esperava mais, mas pelo visto, nem é tão difícil assim. Eu não ouvi o que eu ouvi? Próximo destino é o Sanemichi Nazugawa. E no meio do caminho o Tangerino encontra o Zenitsu, reclamando e esperneando, como sempre. O próprio Hashira do Vento vai buscá-lo e coloca ele para dormir. E depois pede pro Tangerino carregá-lo. Depois o Tanjiro se mostra empolgado para o treinamento, mas o Sanemi pede para ele baixar a bola, porque ele ainda não provou o seu valor, mesmo depois de o Tanjiro derrotar 2 Kizuki. Só que o Tamanduá retruca e diz que o Zangado também não provou seu valor, porque ele apunhalou a Nezuko. Uou! Mereceu! Mereceu! O treino do Shinazugawa, atacar o Hashira do Vento até vomitar ou desmaiar. Aí o treinamento acaba. Eu gostei desse método. E quando o Tamanduá está indo para o descanso, vê o Genya tentando interagir com seu irmão mais velho, mas sem nenhum sucesso. E quando ele fala que comeu um Oni para continuar lutando, o Sanemi quase mata o garoto. Seu desgraçado! Você comeu um Oni? Claro que o Tanjiro salvou o Genya, e depois soltou aquele discurso em cima do irmão mais velho. E depois saíram na mão. Resultado, Tanjiro tomou uma advertência e foi proibido de chegar perto do Sanemi, e ele nem conseguiu unir os irmãos. Mas confesso que eu acho que nessa o Tanjiro estava certo. Depois de ser expulso do treinamento com o Hashira do Vento, eles vão até o Gyomei Himejima. Basicamente, um treinamento de força bruta e resistência. E quem está lá? O Pumba desmiolado. Enquanto o trio está no treinamento com o Hashira da Rocha, a Nakimi está cada vez mais perto da Nezuko e do Kagaya, conseguindo arrancar elogios do chefe mais exigente de todos os tempos, o Muzan Kibutsuji, o MJ. Tanjiro tenta movimentar a rocha, mas não consegue. O Genya, que agora está bem mais calmo, aparece e dá umas dicas pro Tamanduá. E a única coisa que eu consegui lembrar foi do Tanjiro tentando intimidade com ele nas águas termais. Será que agora vai rolar? Fato é que o Tanjiro canalizou suas energias e, pensando na família e nas palavras do Rengoku, conseguiu ativar a sua marca e movimentar a rocha. E logo na sequência, o Pumba consegue também. Agora só falta o Zenitsu. Mover a pedra custou caro e o Tangerino quase morre desidratado. Mas então aparece o Himejima e salva o Tamanduá. Além disso, reconhece o valor dele por ter salvado a vida inteira em vez da própria irmã. Mas o Tanjiro conta a verdade e o Hashira da Rocha aproveita para contar a sua história. No time perfeito, vocês não acham? No meio do treinamento, em um momento somente dos dois. E não no meio de uma batalha em onde alguém está prestes a morrer. Sacanagem. Ele cuidava de 9 crianças e teve um dia que um deles desobedeceu e não voltou depois do pôr do sol. E aí, acabou trombando com Oni. Em troca da própria vida, ele decidiu entregar o Gyomei e as 8 crianças. Mas é um filho da puta mesmo, né? Vamos combinar. O pior de tudo é que a casa era protegida por um incenso de glicínia. O bastardinho apagou, limpou tudo e liberou o caminho para o Oni. Não era mais fácil ele entrar na casa que estava protegida pela glicínia? Além de tudo, é o garoto mais burro da história. O Oni matou praticamente todo mundo. A única garotinha que conseguiu ficar viva jogou a culpa nas costas do Gyomei. A Soyo tinha 4 anos e não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Se não fosse pelo Buyashiki, o Gyomei teria sido executado. Depois disso, ele passou a desconfiar de todo mundo, mas adivinhem só em quem ele confia. No Camadinho, claro. Depois desse treinamento, se vocês repararem, a marca do Tanjiro mudou de forma. O Tanjiro encontra o Sanemi e o Gyu treinando e decide se intrometer, mesmo sem autorização para chegar perto do Hashira do Vento. Depois de um papinho sobre pastéis, ele é nocauteado pelo Zangado. Achei pouco. Moleque chato. O Sanemi sai resmungando por não conseguir treinar. E do nada, BUM! Consegue pegar um dos milhares de olhos do Nakima. E percebe que o perigo chegou. Eles conseguiram entrar. E os caras conseguem fazer uma entrada dramática. Só os sapatinhos fazendo barulho. Passo a passo. Sem mostrar exatamente quem tá entrando. Mas a gente sabe. Hollywood conseguiu fazer algo assim nos últimos anos? Acho que não. O Muzan tenta esconder, mas a verdade é que cada ofensa que ele dirige ao Kagaya mostra o quanto ele tá puto. O seu corpo está fedendo a podre. É pavoroso. É assim que você está. E depois de uma conversa sobre imortalidade e um papo super calmo do Buyashiki, o mestre dos Hashiras explode a mansão inteira, com sua mulher e suas filhas dentro. Eu nunca vi tanta determinação assim quando o Kagaya. Explodir a minha família? Insano demais, cê é louco.
Eu sabia que ele tinha preparado alguma armadilha, mas nada dessa magnitude. Além disso, o Muzan cai num Kikijutsu da senhora Tamayo. Improvável, não? Mas ele é ardiloso e cruel, e começa a trazer lembranças dolorosas de volta. E a Tamayo convoca o Himejima, que explode a cabeça do MJ com soco Sarigama. Apesar de interromper a luta mais uma vez, até que não incomodou muito, porque explicou o plano do Kagaya, de servir como isca para pegar o Muzan. Além disso, as suspeitas de que ele não morreria mesmo se tivesse a cabeça arrancada estavam certas. Ele só morre com a luz do sol. Mesmo com o Muzan preso em espinhos, a luta contra o Gyomei é intensa. E o primeiro reforço chega, o Hashira do Vento, seguido por todos os outros Hashiras e o Tangerino. Todos eles partem para cima do Muzan, pronto para usarem o melhor golpe, e de repente, BUM! Caem no Castelo Infinito. Deixa eu contar uma coisa, vocês estão prestes a ir pro inferno! Quem vai pro inferno hoje é você, Muzan! Você não vai escapar! Vamos ver se vão conseguir! Eles e todos os outros caçadores, com destaque para o nosso pequeno Thor, que dessa vez não tá dormindo. Fiquei mega ansioso, agora está tudo armado para os filmes, que com certeza vão render bilhões e bilhões de dólares, porque eu mesmo estarei em todas as estreias. Demon Slayer conseguiu chacoalhar forte o mercado de mangás. Até julho de 2025, já tinha conseguido atingir a marca de 220 milhões de cópias vendidas, entrando para o seleto grupo de títulos mais vendidos da história, como One Piece e Dragon Ball. E não precisamos nem falar do quanto ele chacoalhou a indústria do cinema. E claro que com todo esse sucesso, lançaram infinitos produtos licenciados. Uma curiosidade, enquanto aqui no Brasil, Tanjiro e a Nezuko se destacam como personagens mais populares, no Japão o top 3 é composto pelo Tokito com bronze, o Gyu Tomioka com a prata e o Zenitsu como personagem mais popular. O Hashira da Água me pegou um pouco. Achei ele mais ou menos, mas ok. Por incrível que pareça, meu clã, esse vídeo está chegando ao fim. Se você curtiu, já deixa um likezinho. Não seja sonso. Compartilha com aquele amigo que precisa de um resumão completo de Kimetsu no Yaiba. Te vejo no próximo vídeo. Crânio aqui, fui!